Isso, irmãos, isso foi uma queda terrível. E ainda ele tem poder, só que ele não tem domínio. Cristo, nos livra do domínio do pecado, Mas ainda, se nós voltarmos a pecar, então as consequências ainda continuam sendo desastrosas, poderosas. Então é importante, irmãos, você abrir o teu coração, dar a sua atenção, para que Deus venha nos ensinar hoje através desta palavra chamada pecado, irmãos, que é muito terrível. Amém? Abra comigo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 12. Aleluia, Senhor. Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 12. Amém, irmãos? Livro de Provérbios capítulo 14, versículo de número 12. Pai querido, nós te agradecemos esta noite, agradecemos por essa oportunidade de ser conosco, Pai. Derrama da tua graça, do teu poder sobre nossas vidas. Espírito Santo, eleve o nosso nível de adoração, eleve nosso nível, Senhor, de dedicação. Nos introduz, Senhor, naquilo que é evangelho verdadeiro. Nos introduz naquilo que é real, Pai. Nos tira da prática religiosa, Jesus. Nos tire, Senhor, desse vazio, Senhor. Nos tire, Senhor, tudo aquilo que nos prende, nos escraviza, Senhor, e que faz cochear em dois pensamentos, assim como Israel estava fazendo, Pai. Uma hora servia a Baal, uma hora servia o Senhor dos exércitos. Não, Senhor, somos filhos da graça, filhos da nova aliança, que custou muito, que custou o preço de sangue, que custou humilhação de um Deus que se encarnou, que foi muito, Senhor, muito precioso e muito valoroso. Então nos introduza, Pai, nas suas verdades, para que a sua obra, Pai, seja realizada, e assim possamos, Senhor, falar como Jesus. Sim, Pai, concluímos a obra, Pai. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, ele diz assim, irmãos: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Na tradução da King James, irmãos, diz: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. O que eu quero tratar nessa noite, irmãos, que o pecado ainda continua fazendo escravos, continua atrapalhando o ser humano. Irmãos, o vazio de Deus é por causa do pecado. A falta, a ousadia, a alegria, a paz é por causa do pecado. Pastor, estou desanimado, por causa do pecado. Pastor, estou sem sentido da vida, por causa do pecado. Pastor, eu não tenho desejo, tem dia que eu acordo mal, tem dia que não vai, por causa do pecado. Pastor, eu não sou impetuoso, eu não consigo me lançar como eu vejo alguns se lançando, por causa do pecado. Pastor, eu não sei o que eu faço da vida,
Eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Eu não sei para onde eu vou, para onde... Pecado. Irmãos, tudo está relacionado ao pecado. A vida cristã está relacionada ao pecado. Pastor, mas como assim? Sim, irmãos, sim. Por causa dele, houve a separação de Deus e o homem. E depois disso, amado, sofremos demais por causa de decisões errôneas, coração que não se entrega a Deus. E tudo isso envolve, irmãos, o pecado, irmãos. Muitas vezes, pastor, mas eu não estou adulterando, eu não estou cobiçando, eu não estou dando falso testemunho, eu trabalho, acordo, ajudo o meu próximo, né? Na firma, obedeço o horário, saio, trabalho, não enrolo, sou o verdadeiro, volto para casa. Qual é o meu pecado? Existe um pecado chamado de omissão, negligência. Irmãos, a única razão de o teu, ou muitas vezes no meu coração, não está mergulhado na adoração, no amor, na alegria, na vontade, né? A Bíblia fala que Ele introduziu em nós o desejo da eternidade. A Bíblia relata versículos que há rios de água vivas dentro de nós. A Bíblia tem tantos relatos maravilhosos. Quando a pessoa, irmãos, ela tem uma constância, ou seja, ela tem uma vida elevada, relevante, que não consegue, não fica cometendo pecado. O fato, irmãos, o único fato de eu e você não estarmos voando na fé, se chama pecado, irmãos. Não adianta enrolar, não adianta achar que não adianta, irmãos, porque a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Só que nós muitas das vezes concentramos o nosso pecado naqueles escandalosos, né? O adultério, adulterou, concentramos o nosso foco no estelionatário, né? Naquele que muitas vezes foi pego roubando o dinheiro da igreja, usando dinheiro público. Então nós começamos a enxergar para fora e não conseguimos enxergar para dentro, e perceber que aqueles pequenos pecadinhos, pequenas mentirinhas ou omissõezinhas, está nos matando e nos levando para longe de Deus. Ao ponto que Provérbios fala que é possível de um homem, uma mulher, um ser humano ter em sua mente que está trilhando o caminho certo, que está conduzindo a sua vida certa, que chegou à estabilidade por estar conduzindo a vida certa, a vida de um modo correto, mas a Bíblia fala que no final, essa consciência que achava que estava indo certinho, está te levando à morte, para longe de Deus, para longe de Cristo. Não tem outra coisa, irmãos, a falar aqui. O pecado, querido, ele tem matado o relacionamento entre Deus e o homem. Sansão é a prova disso. Foi, irmãos, desde o ventre prometido a uma missão, a um propósito, mas ele quis correr os seus caminhos. E olha que ele peca, e olha que ele sai do propósito e começa a viver a vida que ele escolheu. Ele começa a seguir os desejos do seu coração.
E mesmo assim Deus está com ele, Deus está com ele. E na última queda, antes da última queda de Sansão, Dalila entra em sua alma. E aí todas as vezes Dalila tenta pegar o segredo, Sansão mente, fala que era amarrar as mãos, trançar os cabelos, e tudo isso nada adiantou. Todas as vezes que ela gritava, olha, estão vindo os filisteus, ele estourava tudo, ia para cima, porque o Espírito estava com ele. Mas, escute, quando ele falou, ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus, que ninguém havia passado navalha no cabelo, que ele não poderia cortar, ele revela. Ou seja, o pecado faz eu quebrar a minha aliança com Deus, irmãos. E aí, do mesmo modo, ele foi de novo se levantar para lutar, mas a Bíblia fala que ele já não sabia que o Espírito estava habitando nele. E assim foi tirado de Sansão o Espírito. Escute, querido, muitos de nós não estamos nem em pecados escandalosos, absurdas, mas ainda existe, irmãos, omissão, ainda existe negligência com a vida espiritual, com a negligência de oração, de palavra, e ainda pequenas mentirinhas, como eu não estou aqui, como não fui eu, esconder alguma coisa. Vamos falar daquilo, irmãos, que é pequeno, mas mesmo assim, irmãos, tem o mesmo poder de tirarmos do propósito de Deus. E a igreja vai morrendo, ela vai perdendo o seu valor, ela vai perdendo a sua adoração, ela vai perdendo, irmãos, a sua intimidade, e ela vai se esfriando. Note, irmãos, que se você começa a ter uma vida, irmãos, focada em Deus, uma vida de obediência diante da palavra, de dedicação, de não transgredir nem sequer, irmãos, uma vírgula da lei de Deus, de honrar, irmãos, os seus mandamentos, isso vai trazendo vida, isso vai gerando em você uma fortaleza, isso vai gerando adoração, isso vai gerando alegria, isso vai gerando paz, satisfação de vida, isso vai gerando eternidade, ao ponto, irmãos, que quando isso explode, você não suporta mais ficar com isso somente com você. Você quer falar para alguém. A explosão que vem sobre a tua vida, irmãos, você não suporta mais, então você quer declarar o que está acontecendo dentro de você. E se eu pergunto, isso está agindo dentro de vocês? Você fala não, então eu sei qual que é, irmãos. O diagnóstico é fácil, se chama pecado, irmãos. Seja dos mais escandalosos até os mais pequenos. Sim, irmãos. A vida do reino é exigida, irmãos, com Deus poderosamente. O adultério era pena de morte. Mas na graça não podemos matar quem é pego em adultério. Mas Jesus, ele faz com que o nível seja maior. Ei, não precisa nem adulterar. O fato de uma mulher se vestir para trazer cobiça, ela e quem está cobiçando, ou vice-versa, o homem também, os dois já cometem pecado. Pastor, o nível fica mais profundo, sim, porque o nível fica mais profundo, porque o próprio Jesus também promete um Espírito divino, irmãos, dentro de nós, que vai nos governar tanto que essas coisas começam a ser fichinhas. Porque Jesus, ele desce o nível, porque ele sobe o nível. Antigamente o adultério, pena de morte, mas agora só de olhar eu já cometo adultério. E agora,
Não é para nós temermos, é para nós saber que o nível sobe, porque o que vai estar agindo dentro de você é muito maior, é muito grande, irmãos. Que o nível pode subir o quanto for, o nível pode subir, que vai ser, irmãos, não vai ser comparado com a promessa que Ele deu a nós, de Ele estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nível sobe, irmãos, porque Deus, o próprio Jesus já sabia o que estaria habitando dentro de nós. Você está entendendo? Vamos para Provérbios capítulo 28, versículo de número 12. A proposta nessa noite, querido, é nós limparmos a nossa casa, é nós varrermos a nossa vida e não deixar, irmãos, nem sequer uma poeira chamada pecado. Não esconder nada por debaixo do tapete, nem omitir, querido. Não pequei, pastor, mas não precisa nem omitir. Irmãos, é possível a nossa vida ser uma carta aberta, né? É possível você deixar o celular sem bloqueio para sua esposa olhar. Sim. É possível ela ter a senha da conta. Só cuidado com o cartão de crédito. É possível, Senhor, ela ter cartão de crédito? É possível. É possível, irmãos. É possível ela puxar o histórico do seu computador. É possível? É possível. É possível em meia madrugada ela acordar e você não precisar trocar de canal. É possível? É possível. Sim. É possível em meio a tanta sensualidade, em tanta imoralidade, ter padrões santos? Sim. Por quê, pastor? Porque a promessa do Espírito Santo veio e Ele é poderoso para fazer que nós não sejamos, irmãos, atraídos por isso. Atraídos. Sim, Ele é poderoso. Por que não vivemos? Por causa do pecado. Porque ainda escolhemos a morte e não a vida. Porque ainda escolhemos, irmãos, satisfazer os nossos desejos do nosso coração. Obedecemos mais a nossa vontade do que o nosso entendimento. Somos mais escravizados, irmãos, e governados pelos nossos desejos do que por aquilo que nós, irmãos, conhecemos. Sabemos o que tem que ser feito. Sabemos o que tem que fazer, mas não fazemos. Isso também é pecado, irmãos. Porque andamos na dúvida. E percebe-se que nesse decorrer dessa história, as coisas estão, irmãos, cada vez mais sendo aniquiladas em nosso meio. Coríntios fala assim: as vossas reuniões fazem mais mal do que bem. Uma coisa que era para fazer bem para mim, bem para você, um culto como esse que era para fazer bem para nós, muitas vezes se torna pedra de tropeço, se torna cansativo, fadigante. Não vem a hora de acabar o horário para ir embora. Por quê? Porque não, a gente vai perdendo o desejo de ficar horas e horas na presença de Deus. Porque amanhã tem coisa para fazer, amanhã tem trabalho, amanhã eu preciso prosseguir a vida. Sim, irmãos, por que isso? Pecado, irmãos. Somente Ele nos afasta de Deus. Porque antes de decidir querer Deus, pastor, por que eu não desejo? Por que eu não quero? Por que isso não acontece comigo? Porque antes da sua vontade chegar, já pecamos muito. Por isso que não vamos chegar nesse desejo. Você pode chegar para mim e falar: pastor, vou me confessar, vou ficar aqui, vamos ficar 2, 3 horas confessando. Você vai dizer: pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu não sei, eu não vou, eu não tenho desejo, eu não vou. Irmão, você vai confessar horas e horas, eu vou só dizer: querido, querida,
O problema é que pecamos tanto, irmãos, tanto, que não tem como você ter desejo e prazer. Não tem como você evoluir, não tem como, é impossível. Ele separa-nos de Deus e ele vai gerando a morte. Então, se nós examinarmos lá no fundo do nosso coração, estamos na igreja porque mais gostamos do que entendemos. Estamos na igreja porque é legal estar entre os irmãos, é gostoso estar aqui, é gostoso participar um pouco dessa prática religiosa, mas talvez domingo eu não venho, talvez eu fico uns 2, 3 domingos sem vir, mas aí vou sentir um desejo, vou sentir uma falta, aí eu vou voltar. Por que isso, pastor? Porque nós já estamos introduzidos já na religiosidade. Sim, querido. Sim. A Bíblia fala que o pecado, o salário do pecado é a morte. Ele gera a morte, irmãos. Se eu perguntar para você, quantos têm fé? Fé. Qual fé? Aquela fé de remover montanhas. Muitos de nós vamos dizer, pastor, eu não tenho. Mas por que você não tem? Não sei, eu sei. É porque é o nosso pecado, irmãos. São aqueles pecados piquititicos. São aquelas coisas que vêm no pensamento. São aquelas invejas de alguém estar crescendo. São aquela inveja de não ter aquela oportunidade. Alguém pegou, poderia ser minha. É aquela inveja, irmãos. É aqueles ciúmes. É aquele olhar de eu não gosto de você. Tudo isso entra no pacote da lista chamada pecado. Escute, irmãos, isso mata, isso afasta, isso não gera vida, isso não gera prazer em Deus, isso não gera vontade, desejo, não vai gerar, irmãos. A única coisa que acontece, como eu já disse, nós gostamos, nós estamos aqui porque nós gostamos, nós participamos, nós achamos um ambiente gostoso, uma igreja legal, uma liturgia boa, que não é cansativa. Mas amanhã, irmãos, eu não tenho relacionamento, contato, prazer, vontade, mergulhar, não tem. Por quê, pastor? Deixa o Espírito Santo, irmãos, ele trazer a vida em nossa mente. Deixa ele trazer a vida em nosso coração, para que nós possamos sair da toda a prática religiosa e começar a viver a verdade. Irmão, se nós não entendemos essa verdade, é como se fosse uma rolha, irmãos, que está nos segurando. Você percebe que tem um cristão que, quando entra numa situação onde foi ferido, onde o ego foi tocado, aí a rolha que estava tanto segurando, ela não aguenta mais a pressão, ela explode. Você faz, que isso? Aí nós surpreendemos com palavras de pessoas que estão há anos dentro da igreja. Você fala, é esse pensamento, é essa atitude. Meu Deus, todos esses anos, sim, irmãos, foi a rolha que estava, irmãos, mediante a garrafa. Mas uma hora ela estoura, ela sai. E aí, irmãos, revela quem nós somos. Ai, pastor, que vergonha. Não. Isso é para nos mostrar, irmãos, que se realmente a palavra não habitar em nós, simplesmente nós estamos adiando só o dia dessa rolha estourar. Já peguei, irmãos, atos da minha vida, explosões com a minha esposa, que eu falei, meu Deus, não estou entendendo. E Deus falou, é isso, filho,
você só estava com uma rolha aí dentro. Não é transformação, irmãos. Não é mudança de vida. Não foi tocado, não foi trabalhado por dentro. Simplesmente você foi suportando. Mas chega um dia que não aguenta. E a nossa obra é revelada. E ela passa pelo fogo. E Coríntios fala que muitos vão se queimar. O que eu estou propondo, irmãos, nessa noite, é deixar o Espírito Santo de Deus trocar as nossas vestes espirituais, nos lavar por completo. Para quê? Para que você possa experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos. Para que nós não andamos mais enganados, achando que Deus está aprovando a nossa obra, achando que Deus está aprovando nossas atitudes. Mas aí, irmãos, quanto mais nós caminhamos, uma distância que era para diminuir, ela começa a se distanciar. Ou seja, parece que eu estou na contramão. E você sabe, irmãos, você já pegou caminhos à contramão. Você já foi para São Paulo e entrou numa rodovia errada. Teve um dia, irmãos, que eu vim no congresso lá de São Paulo com um grupo. E aí nós cansados, irmãos. Ai, Jesus, chega em casa louco. E na entrada, irmãos, para entrar aqui na Mogi Dutra, irmãos, lá na ponta lá, que vai para o Rio de Janeiro, o irmão, passou direto, não entrou. Ai, meu Deus do céu. Sangue do Cordeiro, não dá para voltar. Irmãos, nós tivemos que ir lá em Guararema, a entrada, para voltar para Mogi, de Mogi para Suzano. Você dá risada, Maurinho, seu fariseu. Cansado, irmãos, errado. Estava indo para casa, mas a distância aumenta ao invés de diminuir. O evangelho é a mesma coisa. Se nós andarmos na contramão, quando nós estamos percorrendo, nós não vamos chegar mais diante da verdade, diante da palavra, diante desse rio, dessa beleza. Então nós vamos mais, quanto mais corremos, quanto mais andamos, mais distante fica de Deus. E aí bate o cansaço, aí bate a fraqueza, e muitos param no meio do caminho e dizem: não quero mais, não dá mais para seguir os caminhos. O fato de nós não obedecermos à risca a palavra nos faz correr na contramão. Então, se você ficar esse ano inteiro dentro da igreja, mas correndo em direção que não é de Deus, você vai se cansar, você vai desistir. Você vai olhar e vai dizer: nada acontece comigo, nada acontece na minha vida, nada muda. É tudo igual, é um casamento igual, é um trabalho igual, é família igual, e nada muda, nada melhora, só piora. E eu estou na igreja, mas na igreja andando na contramão, percorrendo um caminho que está distanciando-se de Deus, ao invés de estar se aproximando do Pai. E o que é isso, pastor? Pecado. Porque a única coisa que nos faz andar na contramão e nos distanciar de Deus se chama pecado. Provérbios 28, versículo de número 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Em outras traduções, quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa, abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Ou seja, irmãos, aqueles pecados ocultos, escondidos, que ninguém sabe, mas só você. Aquele pecado que passou na mente, aquela inveja, aquela raiva, aquela ira,
aquela coisa, irmãos, que ninguém sabe. Aquele pecado que você tenta esconder, quebrou alguma coisa, sei lá, irmãos. A Bíblia fala que a nossa vida não começa a ter sucesso. E vamos trazer aqui, irmãos, não é para o sucesso financeiro, é o sucesso de uma vida espiritual, de uma vida relevante, irmãos, sabe? De uma vida de alegria, que os vizinhos estão sempre, mas o que acontece nessa casa? Essa mulher sempre está cantando, esse homem está sempre feliz, esses filhos é estranho, não brigam, estão todos alegres. O pecado oculto, irmãos, ele faz que você não avance. Aquele pecado que ninguém sabe, aquela ira que você aguardou dentro do teu coração, aquela falta de perdão que está aí dentro há muito tempo, aquele ódio. E Deus falou assim: quando nós não abandonar, irmãos, a vida não vai para frente, fica travada. Não vai, não vem, é tudo a mesmice, é tudo a mesma coisa. Dá até desespero de lembrar na segunda-feira. Para o cristão, irmãos, a segunda-feira é a oportunidade de começar uma semana onde ele vai avançar mais em Deus. O cristão que olha para a segunda-feira e sente angústia, sim, desespero, segunda-feira de novo, tudo de novo, porque você já está cansado dessa rotina, você está cansado, e o problema não é o trabalho, o problema não é a esposa, o problema não é o marido, o problema não é o salário que você ganha, o problema é o pecado que nós estamos cometendo. É o pecado, irmãos, que tira a alegria, que tira o prazer da vida, o prazer de acordar na segunda-feira pela manhã e ver aquela chuva e falar: nossa, que chuva gostosa, de ver aquele sol, que sol maravilhoso. Sim, irmãos, de olhar para um filho, querido, e quase chorar. É tentado, pastor, não interessa, é um filho. De olhar para o teto da tua casa que está descascado e está caindo na cabeça da sua mulher, e você não faz nada, seu preguiçoso. O meu teto é de madeira, aleluia. E você olha para ele e fala: oh, eu tenho teto, Jesus. Ainda é descascado, mas eu tenho. E você olha para aquele fogão meio enferrujado, 4 bocas, mas só pega uma. E você faz um café, e você faz um café com prazer, com alegria, louvando e adorando ao Senhor. Porque daqui a pouco você vai trabalhar e vai enfrentar, não é um patrão, é o próprio Lúcifer. Mas tu está disposto, tu está feliz. Você, mulher, chegou primeiro na tua casa, o maridão vai chegar às 7 horas, e você está feliz. Daqui a pouco eu vou encontrar com o meu príncipe, que parece um sapo. Ele deve ser um animal que sobrou da arca de Noé, mas é o meu príncipe. Esses prazeres vão sendo perdidos. O sentido da vida vai sendo perdida. Como eu falei na escola dominical, você está existindo, você não está vivendo. Viver é diferente de existir, porque a vida está nele. João, irmãos, 1 de João diz que ele manifestou a vida, e essa vida é a vida eterna. Ele manifestou a vida. Sem ele, irmão, não existe vida. Sem ele existe existência. Se você não tem prazer em nada, você está existindo, amigo. Se você
Você não olha mais para a tua casa, para a tua mulher, para os teus filhos, para a tua família, para os teus amigos. E tem, cara, eu te amo. Você nunca me ajudou, mas eu te amo. Tu não fez nada por mim, mas só do fato de eu estar perto de você eu me sinto feliz. Irmãos, o sentido da vida vai se acabando. Então a igreja passa a existir. Existir para comer, existir para pagar conta. Só existe, perde todos os prazeres da vida. Irmãos, eu amo passar, irmãos, lá no Canudos. E tudo, pessoal, vai, uxa. Parece, irmãos, dá uma sensação de vida, eles estão vivendo. Aí Deus fala, corre. Eu falei, eu não. Quer correr não? Eu só gosto de ver, mas eu tenho preguiça. Escute. Ao ponto, escute, que se muitos de nós estamos desistindo, que se eu perguntar qual é o teu hobby, não sei. Jogar videogame, assistir. Está tão desistindo, irmãos, que não tem mais hobby, não tem mais prazer. Cara, eu pego bem, andar de irmão, ver os caras ciclistas, flip. Eu ver os motoqueiros, né? Os caras subindo no pico do urubu, e a gente pulando de asa ao delta, e a gente fazendo tantas coisas. E a gente pergunta para alguns cristãos, o que você gosta de fazer? Não sei. Não está mais nem vivendo, está existindo, irmãos. Está existindo. Não sabe nem o que quer fazer da vida. Já perdeu, irmão? Não. Deixa o Espírito Santo mostrar que pequenas coisas é vida. É vida. Eu ir na padaria para tomar um café com a minha esposa, isso é quase ir para os Estados Unidos numa viagem. Pastor, hoje Deus deu a oportunidade de comer um pastel na feira e comprar um balãozinho, que foi um martelo. Minha filha, tanta coisa para pedir, ela pediu um martelo de balão. Para quê? Para ficar batendo em mim. Miserável! Eu não entendi, mas para que o martelo? Tinha Frozen, Olavo, tinha tudo, mas martelo para quê? Aí eu entendi lá em casa para que era o martelo. Era para arrebentar eu. Jesus. As pequenas coisas começam a ter sentido de vida. Então eu começo a acordar pela manhã, irmãos, é prazeroso acordar, é prazeroso, sim, é prazeroso. Aí você fala, pastor, mas você está bem? Não está, aí a de finança está meio ruim. Mas eu não posso depender, irmãos, da minha situação. Porque Salomão teve tudo que muitos estão procurando aqui. Salomão teve saúde, que ele nunca foi cometido de doença. Salomão teve 1000 mulheres. Jesus, eu amei a fominha demais. 1000 mulheres. Salomão teve todas as riquezas. Ele era o homem mais sábio, mais rico. Mas mesmo assim, ele chega em Eclesiastes dizendo, não tem sentido. Não tem sentido. Não tem mesmo, cara. Não tem mesmo, irmão. Não tem mesmo sentido. Sem vida é Jesus. Então Salomão, irmãos, ele começa a falar, é tudo vaidade, sei que lá debaixo do sol. Ele teve as 3 coisas que muitas vezes você está procurando: sorte no amor, saúde e prosperidade. É isso que falta para mim ser feliz, pastor. Sim, tudo está equilibrado. A coisa mais terrível que eu não gosto de ouvir, me dá raiva de ouvir, mas essa é a verdade. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer a pessoa feliz. Não, eu casei para ser feliz, mas não é. Você casa para fazer a pessoa feliz. Só que se os dois andaram no mesmo caminho, vai ter a retribuição do amor. O que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite, querido, nós precisamos parar de ficar existindo e começar a viver. Sim, irmãos,
Deus vai te mostrar. Deus quer, sim, Deus quer que você seja uma mulher, um homem, né, focado na obra, sim. Mas Deus vai mostrar para você: ei, filho, viva. Viva. Meus 2 corridas eu corri 10 quilômetros, pensei que não ia aguentar. Mas quando eu olhava para aquelas corridas, eu falei: nossa, mas bom de bobo, vai correndo igual um besta, né? E o meu amigo: vamos correr. Eu não vou correr, parece bobo, isso tem sentido, isso é besteira. E ele me insistiu tanto, irmãos, eu fui correr. E aí eu falei: nossa, que delícia, que gostoso aquele ambiente. Nós precisamos dar chance, irmãos, também para coisa que a gente acha que não é legal. A gente precisa experimentar, nós precisamos viver, irmão, nós precisamos viver. Tem que parar, irmão, de ficar entrando na sua casa só para existir. Sair da sua casa só para existir, só para buscar recurso. Não sei se todo mundo tem dinheiro aqui para ficar viajando. Eu não tenho. Então vai fazer o quê? Não vai existir, porque a única coisa que traz a vida é viagem. Aí se eu viajar, vai fazer bem para o meu casamento. Mas se eu não tiver dinheiro para viajar, irmão, vai fazer o quê? Não vai ser feliz nunca mais? Não existe outras opções? Existe, chamado Espírito Santo. Irmãos, isso que eu estou dizendo, ele vai, irmãos, impactando em tudo da nossa vida. Você vai perdendo o prazer de tudo, irmãos. O prazer de trabalhar, o prazer de estudar, o prazer de andar, o prazer de acordar, o prazer de louvar a Deus, o prazer de vir no culto, o prazer de ir na palavra, o prazer de orar, de falar com Ele: Pai, vem aqui. Irmão, você vai existindo. Ele só vai cumprindo regras, só vai sendo responsável com os compromissos. Mas a vida, onde está a vida, irmãos? Onde está a vida? A vida está em Jesus. A vida está em Cristo. Existem vários versículos que eu queria mencionar, mas o tempo é curto. O que eu quero dizer para você aqui, amados, que o pecado, irmãos, não prejudica só você. Dá a entender assim: não, eu estou firme, pastor, eu estou focado. Mas o pecado, ele só não prejudica o indivíduo, ele prejudica a humanidade, ele prejudica tudo. Sim, já parou para pensar, irmãos, que o pecado, ele prejudica a raça humana? Um cara cheio de maldade no coração vai assaltar, se assusta, mata. Um cara cheio de ódio, cheio de pecado, cheio de maldade, não é só ele que vai sofrer, a humanidade sofre. Um cara cheio de maldade não aguenta, cai em avareza, rouba o Brasil, sofre um país inteiro. Um cara que quase destruiu uma nação, Hitler, um homem, quase destruiu a nação de Israel. Sofrimentos, experiências humanas. E uma das experiências deixava pessoas no container para saber quantos dias elas suportariam viver sem comida. Umas das poucas, até a morte, irmãos, por causa de um miserável ser humano que deixou o pecado habitar. O pecado ainda continua destruindo. Por isso, irmãos, que se manifestou Jesus, se manifestou a vida para nos ajudar, para nos tirar dessa situação, para que nós possamos, querido, a crescer. Abra comigo, irmãos, e já estou finalizando. Hebreus capítulo 13, versículo de número 19. Eu li Provérbios, irmãos? Li não, né? Eu li Provérbios? Li, né? Não, tá bom. Aleluia. Hebreus capítulo 13,
versículo 19. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Eu vou ler na tradução da King James, que está dizendo assim, verso 12, irmãos, capítulo 3, verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, Hebreus 3, 12, tá, irmãos? Perdão se eu falei errado. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que afaste do Deus vivo. O pecado nos mata, querido. Nos afasta do propósito. Nos tira da presença. Irmãos, escute. Limpe a tua vida. Não deixe sequer um rastro. Não deixe sequer uma mentirinha sair da tua boca. Peça poder ao Espírito Santo. Fala: Senhor, eu vou me dar mal se eu falar a verdade. Vai acabar tudo. Mas eu preciso vivenciar, irmãos, dessa verdade. A grande parte de milagres e maravilhas de Deus se cessaram porque há pessoas que não conseguem ser fiel na hora da prova. Na hora de dizer: fui eu. Dá um jeitinho, arruma uma estratégia, arruma um atalho para provar que não foi. E Deus só estava dizendo: diz que vai acabar tudo. Fale que foi você, que você vai perder tudo, mas já está pronto aqui o teu milagre. Já está pronta a tua promessa. Já está pronto o que eu preparei para você. Mas nós, com medo, por falta de confiar na verdade de Deus, nós omitimos, nós mentimos e dá certo. Dá certo. Me safei. Não fui eu que escrevi. Não é o meu amiga. Não é o meu amigo. Dá certo. E Deus falou: tá tudo aqui, gente. Eu não posso dar. Não há um justo sequer. Não há quem que fala: Senhor, eu estou na roça, mas eu não posso mentir. Não, irmãos, já passou, já passei por situações que você fala e de repente aquela fala saiu pela culatra, pegou aquele irmão, o irmão vem falar, tirar satisfação, e você, para não perder a amizade, para não ficar ruim, escapou. Mas foi mentira. E essas coisas vão se acumulando em nossa alma, em nosso espírito. Então nós não vamos tendo o que? Sabe o que? A fé da confiança. A fé de falar: Deus, eu estou na roça e eu estou perdido. Eu vou ter que falar que fui eu. Vai queimar meu filme, você chamar de mentiroso, de linguarudo, de qualquer coisa do gênero. Mas nós temos que enfrentar isso, irmãos, e falar: Senhor, da minha boca não vai se proferir mentira alguma. Me ajuda, Senhor, a ter tanta fé de confiar que mesmo falando e sabendo da situação, mas eu seja fiel. E é nesse pouco que Deus fala: foste fiel num pouco, então no muito eu te colocarei. Sim, igreja, é esse nível que Deus quer que nós andamos. Senão não haverá novidade de vida. O que está dentro de você se chama Espírito Santo divino. Divino, irmãos, divino, o próprio Deus dentro de nós, que não existe nem sequer, irmãos, uma fagulha
da presença dele, do poder dele, se há, irmãos, uma areia bem pequena de mentira em nós, não existe ação do Espírito Santo. Se há uma coisa, a menor coisa que tem que se ver com o microscópio, a menor mentirinha que não é percebido pelos olhos nus, mas pelo microscópio pode-se perceber a menor célula, o menor vírus, que aos olhos nus ninguém consegue enxergar, mas se existe, e esse pequenininho pecado barra a ação, o projeto divino de Deus em nossa vida, e esse piquititico aí, petititico, te leva à morte espiritual. Não, nós temos que entender, irmãos, a grandeza do que está dentro de nós, não é qualquer coisa, não, é muito grande, e ele não tem relação. Escute, pastor, então é impossível? Claro que é impossível. Se continuarmos pecando, vai ser impossível. Mas, irmãos, se batermos o martelo, se prepararmos, se focarmos e dizer: Senhor, eu não posso mais negligenciar, ser omisso. Eu estou, Senhor, entregando, Senhor, os pequenos pecadinhos. Eu quero entregar a minha vida oculta. Eu quero entregar tudo. Cuida de mim, cuida da minha mente, cuida da minha vida. Entregar totalmente a Jesus, o nosso ser. Então a palavra se cumprirá, dizendo: olha, milagres como esse vocês vão fazer. E se vocês se lançarem e entender o grande eu sou que estou aí dentro de vocês, haverá ainda maiores, irmãos. Isso não é algo figurativo, alegórico, não. Isso é real, isso é a verdade. Mas quem vive isso? Aonde ele pode habitar? O Espírito procura verdadeiros adoradores. E quem ele tem encontrado? Os omissos, os negligentes, os meia boca? Não dá mais. Não dá mais, irmãos. Deus exige um nível, aumente. Pecou, reconheça. Fala: Deus, eu pequei. Deus, ainda eu continuo pecando. Deus, eu não consigo ainda numa situação, Pai, onde eu vou me prejudicar. Eu não consigo, Jesus. Fale, confesse. Deus, me liberte. Senhor, me purifica, Senhor, me santifica. Chega de rolha na minha vida, chega de opressão, chega de estar tudo guardado. Mas um dia vai estourar, irmãos, e vai ser vergonhoso, porque eu já vivi isso. Onde todo aquele tempo que eu achei que era convertido, era nada. Eu estava tampando, estava com uma rolha dentro de mim. Ele é fiel, Ele é poderoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Ele é fiel para nós aumentarmos nosso nível, irmãos, de dedicação. E eu quero passar o último versículo aqui, queridos, e nós vamos encerrar nessa noite. Se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24. Irmãos, eu não aceitei a entrar numa igreja para arrastar a mesmice de toda a minha vida que eu arrastei dentro do evangelho. O pastor Rodrigo, há poucos meses que ele tinha aberto a igreja, ele foi ao meu encontro. Eu falei: pastor Rodrigo, se você quer que eu vou com muitas exigências que você não vai aceitar. E eu coloquei tudo na mesa, irmãos. Eu falei: chega de se subir de cima de um altar e ficar dizendo que o povo é ladrão, que o povo você não dá dízimo, você rouba o Senhor. Chega, irmãos, de campanhas. Chega de ficar cantando coisas que não tem sentido. Chega de entrar dentro de uma igreja, irmãos, onde não tem poder do Espírito.
Chega de ficar pregando somente benefício, massagear ego. Eu vim para uma proposta diferente, amado. Eu vim para viver o verdadeiro evangelho. Eu vim, irmãos, para ter um currículo. Eu vim para ter uma carta. Eu vim para... Conhece o pastor Kleber? Conheço. E aí, não tenho o que falar. Conheço as atitudes? Conheço. E aí, irrepreensível. E não é para o meu orgulho, irmãos. Não. É porque isso é o evangelho. É poder do Espírito Santo. Quando pega a congregação, quando pega a igreja, ela começa a ser santa, incorruptível. Ela é sarada, ela é curada, ela influencia, ela bota temor no mundo. Essa é a proposta dessa igreja, querido. Olharem para você e falar: realmente não tem o que falar. E escute, querido, eu não estou dizendo que, pastor, meu histórico é terrível, mas acabou em Cristo. Comece a escrever uma nova história. Já fiz muita lambança, mas em Cristo acaba e começa uma nova vida. Essa é a proposta, irmãos. Essa é a proposta dessa igreja. Nós não vamos comer na mesa, nós não vamos se vender, irmãos. Nós não vamos se vender. A proposta, irmãos, é ser verdadeiros. A proposta é amar você. A proposta é dividir o que eu tenho. A proposta, querido, é crescer como família. A minha família não é a minha esposa e minha filha. A minha família é o corpo de Cristo. O que eles comer, a minha família tem que comer. A minha família é a igreja. Eu não vou para casa, irmãos, debaixo de um teto maravilhoso e saber que alguém está indo para debaixo da ponte. Não, isso não é evangelho. Não, isso não é evangelho. A proposta dessa igreja, irmãos, é vivermos a verdade e desfrutar do que Ele tem. E para isso, Coríntios fala como eu devo viver. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 24. E eu encerro, irmãos. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio. Corram de tal modo que alcancem um prêmio. Todos os que competem nos jogos e submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Escute. Todos competem no jogo, submetem a um treinamento rigoroso. Para quê, irmãos? Para obter uma coroa, uma glória, para ser coroado por aquilo que perece. Paulo está dando exemplo dos Jogos Olímpicos da cidade de Coríntios. E ele começa, irmãos, a trazer aquele exemplo. Ele está dizendo: eu vejo os corredores, os atletas, o quanto eles se preparam, o quanto eles têm disciplina, o quanto eles se esforçam, o quanto eles negam, irmãos. Eles abrem mão do prazer, do lazer, para estar pronto para correr, para ser premiado por uma coroa corruptível, que vai acabar, que vai passar. E ele continua dizendo: mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem se esmurra ao ar, mas esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele traz uma sequência, irmãos, de qual que é a vida cristã: preparação rigorosa, se esforçar para uma coroa, irmãos, que jamais será tirada de nós. E depois ele fala assim: ó, eu esmurro meu corpo, eu faço dele um escravo, para eu não ser reprovado naquilo que eu ensino, naquilo que eu proclamo. Qual é o esforço que nós estamos fazendo para aquela coroa, queridos?
Qual é o esforço, irmãos? Qual é o esforço, amado? Um atleta se esforça por uma coroa corruptível. Mas um crente não faz nada, irmãos. Muitas das vezes não faz nada para receber, irmãos, algo tão glorioso. Eu quero convidar você a parar de existir, irmãos, e começar a viver. Pare de existir, irmãos. Comece a viver. Viver. E o Espírito Santo quer te ensinar nessa noite. Você pode